Opa, boa noite, estamos ao vivo nesta live, mais uma live do pré-candidato a vereador por São Paulo, Miguel Gianetti, e desta vez para tratar de um assunto importantíssimo, um assunto extremamente relevante, e não só para a população paulistana, né, Miguel? Para a população brasileira de uma forma geral, que é a questão do saneamento básico, o calcanhar de Aquiles do Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo, Miguel, por abrir esta live para tratar desse assunto tão importante. Agora, no mês passado, a gente teve a aprovação pelo Senado do novo marco do saneamento básico no Brasil. E esta semana, o presidente Bolsonaro sancionou esse projeto de lei que determina diretrizes para a gente resolver essa questão que eu considero, Miguel, até vexatória, de um país que é considerado uma das 20 maiores economias do mundo, em pleno século XXI, ainda ter um saneamento básico do século XIX. Isso realmente é lamentável. Bom, Miguel, antes da gente começar esta live, eu abrir para você dar as boas-vindas para o seu público, eu queria falar para vocês aí que estão nos assistindo que esta live é um momento de debate, é um momento de conversa. Vocês mandem suas perguntas, vocês mandem seus questionamentos, que o Miguel responderá, terá o maior prazer em responder para você. E o que não for possível responder aqui durante a transmissão, ele responderá no Facebook, aí para você, para todo mundo que tiver o seu questionamento, tá ok? Então, Miguel, eu abro agora para você dar as boas-vindas para o pessoal que está entrando aqui na sala para esse debate tão importante sobre saneamento básico no Brasil. Boa noite, Roberto. Boa noite aos meus amigos do Facebook, de todas as redes sociais. A gente está com uma preocupação muito evidente em criar diversos canais para que todos possam entrar em contato e se conectar com as nossas ideias, com aquilo que a gente pensa, com os nossos objetivos, uma vez que nós somos pré-candidatos a vereador por São Paulo. O tema de hoje é um dos mais importantes. Eu insisto com o Roberto para abrir canal para que a gente possa falar sobre o tema de saneamento básico. E, recentemente, nós tivemos aí a aprovação do novo marco legal, que é objeto hoje dessa live. A gente vai tentar tornar o tema palatável para todos que estiverem assistindo compreenderem as implicações da aprovação desse projeto de lei. Boa noite a todos. E sejam bem-vindos, né? A sala está repleta aí, né, Roberto? Que bom. As pessoas realmente interessadas num assunto que é de suma importância para todo brasileiro. Bom, Miguel, vamos começar? Claro. Bom, Miguel, agora no último dia 24 do mês de junho, o Senado aprovou o novo marco legal do saneamento básico no Brasil, que foi sancionado pelo presidente da República esta semana. Bom, primeira coisa que eu gostaria de saber, você, principalmente você, Miguel, que é uma pessoa tão inteirada desse assunto, dessa questão do saneamento básico, é se você gostou do texto final do projeto, se estamos realmente diante de um avanço nesta área. E eu queria que, antes de você responder essas perguntas, você contextualizasse um pouco para a gente como está o Brasil hoje em termos de saneamento básico. Bom, antes de entrar na questão se eu gostei ou não do texto final, contextualizar a situação do país é importante. Hoje, nós temos aí aproximadamente 84% dos domicílios do Brasil atendidos com água potável. Nós temos cerca de 53% dos mesmos domicílios com a coleta de esgoto. E nós temos cerca de 46% dos municípios com tratamento desse esgoto. Então, como você disse, o Brasil apresenta números vergonhosos. Nós estamos atrás do Iraque, por exemplo, quando o assunto é saneamento básico. É um país que é reconhecido por viver um ambiente de guerras intermináveis. Então,
para a gente entrar nesse assunto e o Brasil, de fato, avançar nesse tema, é muito importante. Significa entrar, de fato, no século XXI. Né? Então, todo mundo sabe as mazelas que a falta de saneamento fazem com a sociedade. Né? Depois a gente vai aprofundar um pouco mais, mas eu faço parte de uma corrente de profissionais, né, que acredita que combater o saneamento básico é enfrentar a questão das desigualdades. Depois eu vou aprofundar um pouquinho sobre esse tema. Né? Mas, de fato, o Brasil precisa avançar muito nessa questão, uma questão muito importante. Existe um dado da OMS, Roberto, nós iremos aprofundar um pouquinho depois sobre isso, que diz que para cada R$ 1 investido em saneamento básico, a gente economiza R$ 4 em saúde. Então, diversas frentes, diversos indicadores serão melhorados se nós enfrentarmos de maneira qualificada esse tema. Ótimo, Miguel. Miguel, apesar de São Paulo estar hoje na vanguarda em relação a outras capitais brasileiras no que diz respeito a saneamento básico, a cidade de São Paulo ainda não conseguiu universalizar o saneamento básico. Então, existe hoje nichos na periferia de São Paulo que não tem água tratada, que não tem esgoto tratado. Por que você acredita que isso ainda não aconteceu na maior metrópole do país e uma das maiores metrópoles do mundo? Olha, Roberto, de fato, os números de São Paulo são bons, mas são bons em determinadas regiões. Os bolsões continuam desassistidos quando o assunto é saneamento básico. Eu estou falando de saneamento básico, mas é importante contextualizar, caracterizar para as pessoas que estão aí nos assistindo saberem o que significa. São os serviços, basicamente, relacionados com o fornecimento de água tratada, com a coleta e o tratamento de esgoto, com o manejo dos resíduos sólidos e com limpeza pública urbana. Né? Então, quando a gente fala de saneamento, a gente fala dos serviços que eu acabei de elencar. E a cidade de São Paulo tem em seus bolsões as regiões com a incipiência, com a falta de saneamento. Se você caminhar lá por Guaianazes, pelo Itaim Paulista, que são regiões que eu caminho há muitos anos, você vai constatar que essa é uma realidade, né? As pessoas morando às margens de córrego, esgoto a céu aberto, né? Então, nós temos que enfrentar essa situação. O novo marco legal, ele tem algumas especificidades, né? Ele trata-se de um grande avanço para o nosso país. E eu, agora respondendo à sua primeira pergunta, eu estou sim satisfeito com o texto, né? Porque ele visa basicamente abrir o mercado para empresas públicas participarem do fornecimento desses serviços, né? Hoje nós temos aí os contratos de programa, onde o governo, o poder público, pode contratar direto uma de suas estatais para desenvolver esses serviços. E com a implantação do novo marco legal, a gente vai abrir o mercado para empresas privadas, inclusive estrangeiras, trazerem um aporte necessário para que essa universalização de fato chegue. A meta é que até 2033 o país atinja praticamente 100% do seu território com esses serviços. Né? Para a gente conseguir isso, o texto tratou com muito cuidado, seriam necessários aproximadamente entre 500 e 700 bilhões de reais para a universalização desse serviço. Né? Um montante que o poder público nunca teria condições de empenhar. Por isso é tão importante o fomento de práticas relacionadas com as parcerias público-privadas, a abertura do mercado, para justamente essas empresas ajudarem a aportar esse investimento. Né? Então, as agências reguladoras, a agência reguladora, né, a ANA, ficará a cargo dessa responsabilidade de tratar das normas, das normativas, das correções, da fiscalização, e o objetivo é que até 2033, 100% do território nacional, aproximadamente, seja servido. Né? E depois eu vou aprofundar por que a questão do saneamento é tão importante para a gente combater a desigualdade. Ô Miguel, a gente estava falando aqui sobre aquela equação
do saneamento básico, que não se trata somente de uma questão de infraestrutura, mas também, segundo especialistas, de uma questão de saúde, de uma questão de educação, de uma questão até de geração de empregos. Então, eu não entendo muito bem desta equação, queria que você delineasse como funciona isso para a gente. Eu havia falado antes da gente ter esse problema técnico, então vou tentar ser bem sucinto, porque caso caia novamente, o pessoal absorve essa informação, né? A questão do saneamento é muito abrangente. Existe um dado da OMS, que eu já falei lá atrás, que diz que para cada R$ 1 investido em saneamento, a gente economiza R$ 4 em saúde, né? Se nós universalizarmos o serviço de saneamento no Brasil, a expectativa é que a economia com saúde seja em torno de 1,4 bilhão por ano. É muita coisa. Fora a redução nas filas de hospitais, de AMAs, de UPAs, né, de postos de saúde, porque realmente a falta de saneamento ela provoca severas doenças das mais diversas formas no ser humano. Eu havia dito também que faço parte de uma corrente de profissionais que vê o saneamento como um instrumento de combate à desigualdade social. Alguns pesquisadores chegaram, através de suas pesquisas, né, que uma criança que está em formação, ou seja, entre 0 e 2 anos, e que contrai parasitas, vírus, diarreias importantes durante esse período, ela não atinge a plenitude de suas funções cognitivas. Ou seja, ela já larga em desvantagem com relação com quem não passa por todo esse transtorno. Então, quando a gente permite que um país como o nosso, de dimensões continentais, tenha 50% dos seus domicílios sem esgoto coletado e tratado, a gente está condenando praticamente metade da população a largar em desvantagem. Então, combater o saneamento é enfrentar a desigualdade. A gente quer que a criança acesse a escola em pé de igualdade, né, com quem está numa situação financeiramente um pouco melhor. Então, enfrentar o saneamento é enfrentar a saúde, é combater a desigualdade, é falar no fomento do setor da construção civil, que é um dos setores mais pujantes do nosso país, responsável, nos tempos áureos, por cerca de 10% do nosso PIB, geração de emprego, fazer a roda da economia girar, toda a cadeia produtiva da construção civil começa a girar, né? Então, é uma forma também de nós impulsionarmos aí o setor. Pra você ter ideia, eu falo muito da construção civil, de cada 14 empregos formais no Brasil, um advém do setor da construção civil. Então, a gente falar no saneamento básico é muito importante. A gente vai matar muitos coelhos com uma cacetada só, né? Com o perdão da frase, né? Uma vez que somos também pela preservação dos animais. Mas, em suma, é isso, Roberto, né? O saneamento é importantíssimo para nós. Eu estou mergulhado na área, sou engenheiro civil desde os meus 22 anos, hoje tenho 35. Pude constatar aí nas centenas de cidades que eu tive a oportunidade de visitar que o combate, ou melhor, o enfrentamento da questão do saneamento é muito importante para a melhoria da população. E essa é uma das bandeiras principais caso eu me eleja vereador em novembro agora. Que bacana, Miguel. E, aliás, minha próxima pergunta tem uma relação com isso que você acabou de falar. Até, inclusive, você se antecipou à minha próxima pergunta um pouquinho, de certa forma. Eu estou com os dados aqui e eu acredito que você os conheça, mas eu vou ler aqui para que o público conheça também. De acordo com o Ministério da Economia, o novo marco legal de saneamento deve alcançar mais de 700 bilhões de reais em investimentos e gerar por volta de 700 mil empregos no país nos próximos 14 anos. Como você disse agora anteriormente, e eu conheço você costuma bater nessa tecla do investimento no saneamento básico é também investimento em geração de renda. Você acredita que neste cenário agora que a gente vai viver, já estamos, de certa forma, vivendo do pós-pandemia, de desemprego em massa,
que o novo marco legal do saneamento servirá também para dar um fôlego na economia brasileira nos próximos anos? Com certeza, porque é um serviço que precisa ser feito e nós teremos aí o ambiente bastante competitivo entre o poder público e a iniciativa privada. Né? A expectativa é trazer investimento, é trazer emprego, é universalizar o serviço, é combater a desigualdade, é combater a falta de saúde e todas as questões que são inerentes a esse tema tão importante. Ainda mais agora, num cenário pós-apocalíptico que está sendo desenhado por conta da pandemia do novo coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Do começo da pandemia até novembro, até maio deste ano, cerca de 8 milhões de postos de trabalho foram dizimados. Então, a gente vai precisar de alternativas, a gente vai precisar ser bastante centrado aí para focar nesses temas importantes. E o setor da construção civil é um setor de resposta rápida. A gente viabiliza uma obra, milhares de postos de trabalho são gerados instantaneamente. Ótimo, Miguel. Agora eu vou dar um pouquinho uma de advogado do diabo, né? Afinal de contas, a população brasileira toda soube da questão do novo marco legal de saneamento básico. Porém, existe, de fato, um descrédito de boa parte da população em relação às medidas tomadas pelos políticos brasileiros. Então, assim, a gente já cansou de ouvir da boca de político que, em pleno século XXI, ter indicadores de saneamento básico do século XIX é um absurdo. Porém, justamente, os políticos, que são aqueles que têm que reverter esse quadro, já deveriam ter revertido esse quadro há muito tempo, não o fizeram. Então, eu queria fazer uma pergunta muito direta para você. Eu sei que suas respostas são muito diretas também e são muito objetivas. Vamos lá, Miguel. Diga aqui para o seu público e para mim, esse novo marco regulatório de saneamento básico vai, de fato, mudar a realidade brasileira? E o que é preciso se fazer para que isso não seja algo que vá ficar só no papel? Roberto, nós precisamos tentar, né? E essa é uma iniciativa. No começo da live, eu pintei o quadro do país, né? E o quadro da cidade também não é muito diferente. Né? Nós precisamos universalizar esse serviço. Eu te dei dados que correlacionam o enfrentamento da questão do saneamento com outros segmentos muito importantes, combate à desigualdade, a questão da saúde, a geração de emprego, o fomento da construção civil. Então, esse tema vem sendo debatido por pesquisadores, por engenheiros, por construtores, pela sociedade civil, por especialistas, por pesquisadores, por economistas, por gestores públicos. Né? As experiências internacionais foram colocadas na mesa de discussão. Então, eu acho que é um texto que ele reflete, de fato, diversas correntes de pensamento voltadas para a melhoria desse serviço. Né? Então, eu acredito que é uma bela iniciativa. Eu fiquei muito feliz, fiz até um vídeo curto quando foi aprovado a primeira votação no Senado. Então, eu sou um entusiasta do texto e eu acredito que nós veremos aí um Brasil melhor. E por que nada disso aconteceu? Porque são obras enterradas, são coisas que não dá voto direto. Né? Hoje, a percepção da população está voltada para a importância desse tipo de obra, né? Para a questão do saneamento. Antigamente, ninguém falava muito sobre isso. Né? Então, isso vem sendo trazido à baila por conta que agora as pessoas têm acesso à informação, né? A percepção de que isso é uma necessidade da sociedade. Mas antigamente os políticos focavam em outras questões, né? E nós temos aí quadros realmente muito precários, né? Quadros políticos precários que nunca deram a devida atenção, né? Não tivemos poucos estadistas na história do Brasil. Então esse é um tema muito importante que precisa ser tratado por profissionais. Precisa estar na pauta e na agenda política para a gente construir um país melhor.
Legal, Miguel. Miguel, eu vou trazer aqui um pouquinho mais de dados, um pouquinho mais de números. Eu sei que você gosta disso. Inclusive, eu queria parabenizá-lo pela entrevista que eu vi no seu canal, nas suas redes sociais, ontem, onde você fala sobre periferias e você, num determinado ponto dessa entrevista, você fala sobre a necessidade de candidatos a vereador e vereadores, efetivamente, se basearem em dados para realizarem Seus o seu planos. trabalho. E, exatamente. Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque nós precisamos justamente disso. E, homens públicos. Segundo o levantamento do Instituto Trata Brasil de 2019, na cidade de São Paulo, em números absolutos, nós temos 283 mil pessoas sem acesso à água potável e 2 milhões de pessoas sem acesso a esgoto. O novo marco regulatório ele prevê o estímulo de investimento privado através de licitação entre empresas públicas e privadas e o fim do direito de preferência a empresas estaduais no setor. Você considera esta uma boa medida para zerarmos estes números que, no mínimo, são vergonhosos? Você disse com relação ao veto. Não, eu digo com relação à entrada da iniciativa privada Sem nesta sombra, área de saneamento básico. sem sombra de dúvida, né? Você acabou de dar o dado aí. Nós precisamos de um investimento de cerca de 500 a 700 bilhões de reais para universalizar o serviço no país. E o poder público não tem esse recurso. Precisa trazer o investimento privado, inclusive estrangeiro. Por isso que é importante nós termos um comportamento perante a comunidade internacional equilibrado. Nós não podemos tratar com ideologia as relações com outros países, independente da corrente que esse país represente, seja ele um país socialista, capitalista, enfim. Nós precisamos pensar nos negócios, né? Pensar em como o Brasil vai atrair esse tipo de investimento para, de fato, conseguir universalizar o serviço. Ótimo. Miguel, na última semana, o presidente Jair Bolsonaro ele fez alguns vetos ao projeto de lei do saneamento básico, né? Novo marco legal. E um desses vetos diz respeito aos chamados contratos de programa, que até então permitiam que as estatais assumissem esse serviço sem concorrência. O novo marco regulatório extingue esse modelo, né, e o transforma em contrato de concessão, onde a iniciativa privada terá que competir em termos de igualdade com as estatais. O governo Bolsonaro vetou um dos trechos que permitia a renovação desses contratos de programa sem licitação até março de 2022, com prazo de vigência de 1 ano. Você considera essa decisão de veto do governo algo acertado? Eu acho que sim, né? Cerca de 94% dos municípios brasileiros são atendidos por empresas estatais. E a gente está nessa condição que todo mundo conhece, que eu acabei de falar, metade do país condenado a não ter o seu esgoto tratado. Então, a iniciativa participando desse jogo, a iniciativa privada participando desse jogo, é muito importante, trazendo um investimento que será necessário para a gente universalizar o serviço. E quanto antes a gente iniciar essa nova agenda, eu acredito que a gente vai conseguir conquistar esse objetivo, que é levar água encanada para todo mundo, tratar o esgoto de todo mundo, fazer o manejo dos resíduos sólidos e promover a limpeza urbana. Travou aí, Roberto? Eu acho que nós deveríamos encerrar aqui, dar boa noite para a turma e encerrar antes que. Deu travadas. E ô, Miguel? Estou te ouvindo.
Está me ouvindo? Bom, a nossa live hoje ela foi cheio de estornos, cheio de obstáculos, como foi o desenvolvimento do saneamento básico do Brasil nos últimos anos, né? Mas teve bastante conteúdo, sem dúvida nenhuma. Miguel, eu gostaria de agradecer a você esse papo maravilhoso que me acrescentou bastante, porque em muitos desses aspectos eu sou leigo. Eu acredito que ele tenha esclarecido muito o público que nos assistiu. Gostaria de agradecer ao público que nos assistiu e também nos desculpar, né, Miguel, por essas falhas técnicas que não são culpa nossa, né? E queria convidar vocês a acompanhar as redes sociais do Miguel Gianetti, o site oficial miguelgianetti.com.br. Isso que vocês estão vendo aqui nesta live é o que está acontecendo recorrentemente nas redes do Miguel, no site do Miguel. Produção de conteúdo e diálogo com o eleitor, com a população paulista, para que vocês conheçam mais profundamente o pré-candidato Miguel Gianetti e esclareçam as suas dúvidas, porque ele é um cara realmente aberto a conversar com a população. É isso, Miguel. Eu abro agora para você se despedir do seu público e eu espero que está aqui na próxima live e no próximo tema que você for tratar. Legal, obrigado, Roberto. Eu quero agradecer a cada um. Desculpem-nos pelo transtorno da internet. É uma questão que fugiu do nosso alcance, né? Mas é isso. Eu estou comprometido. Desde o momento que eu me decidi em lançar pré-candidato, eu me comprometi em estudar os temas relacionados à nossa cidade, contextualizar com as questões relacionadas ao nosso país, oferecer um programa relevante, me debruçar sobre os principais problemas, indicadores da nossa cidade, porque olhando o indicador, a gente consegue ter uma luz no fim do túnel e traçar um plano e um roteiro bastante objetivo, né? Eu não quero ser um parlamentar, não tenho intenção nenhuma de ser vereador para ficar propondo leis visando mudar nome de rua, criar data comemorativa, outorgar título de cidadão honorífico. Eu não quero ser vereador para destinar emendas para implantar grama sintética em campo de futebol. Se eu chegar lá, nós vamos tratar e debater de maneira muito qualificada os temas relevantes e que vão impactar e deixar um legado para tantas quantas pessoas a gente puder. Então, agradeço você, me siga nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo, procura lá meu site, tem muita informação legal, a gente atualiza semanalmente o blog, lá eu falo sobre acessibilidade, falo sobre a ampliação e a melhoria dos modais de transporte, falo sobre os principais problemas das periferias, tem muita coisa para a mulher, tem muita coisa para a construção civil, uma vez que é a área em que estou mergulhado há tantos anos. E esse é o meu projeto, esse é o meu objetivo. Tomara que dê para nós nos elegermos com essa pauta qualificada, né? Eu não vou desviar desse propósito. Obrigado, boa noite e até a próxima.